paz do Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 13 diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que palavra abençoada! O apóstolo Paulo, depois que ele teve uma experiência, ele sempre foi zeloso com as normas, com as regras, com a religiosidade, né? Tudo isso cheio de certezas, cheio de critérios, cheio de coisas. E um dia, irmãos, a palavra diz que ele teve um encontro com Jesus. E quando ele tem esse encontro com Jesus, a vida dele é transformada. E agora, o perseguidor passa a ser perseguido. E Paulo, ele viveu uma boa parte da vida dele, o apóstolo Paulo, ele viveu uma boa parte da vida dele preso. Porque ele falava do amor de Deus, porque ele falava das coisas do alto, porque ele falava a verdade que liberta, né? A palavra vai dizer para nós: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o apóstolo Paulo, ele fala aqui nessa passagem de Filipenses, capítulo 3, ele declara, né? O que para mim era ganho, reputei perda por Cristo Jesus. E eu considero todas as coisas perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então Paulo, ele considerava tudo nada. Tudo que ele foi, tudo que ele viveu, tudo que ele aprendeu, comparado com Jesus, com a experiência gloriosa que ele teve com Deus, ele fala: para mim tudo aquilo não é nada. Eu posso ter sido tudo isso, posso ter estudado, posso ter, ter sido muito religioso, ter aprendido bastante aos pés de Gamaliel, um mestre daquela época. Posso ter sido fariseu, posso ter sido tudo isso, mas considero tudo isso nada para que eu possa ganhar a Cristo. E aqui ele fala: eu não acho que eu já alcancei, né? Mas uma coisa eu faço. Esqueço das coisas que para trás ficaram, do passado, e avanço para as que estão diante de mim. Irmãos, eu não sei como você está vivendo na presença de Deus, mas nós precisamos nos esquecer das coisas passadas e avançar para as que estão diante de nós. Olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Tem um céu aguardando eu e você. Tem um céu aguardando aqueles que perseveram até o fim. Aqueles que buscam ao Senhor hoje enquanto se pode achar. Aqueles que invocam a Deus enquanto Ele está perto. Aqueles que renunciam às suas vontades para realizar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aqueles que são obedientes à palavra de Deus, porque a palavra diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Aqueles que esperam confiantes a promessa da volta, da vinda de Jesus. Há um céu nos esperando, irmãos. Então que nós possamos avançar para as coisas que estão diante de nós, esquecer das coisas que ficaram para trás. Todo dia nós temos tribulação, todo dia são dias de guerra, tem dias, né, principalmente que são dias de lutas, dias de guerra, dias de dificuldade. Mas essas dificuldades, essas guerras, essas tribulações não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, com a glória que está para ser revelada. Então, irmãos, né, esqueça todo o sofrimento, toda a dor e olha para o Senhor. Olhar para o Senhor, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele criou tudo, Ele te ama, Ele tem cuidado de todas as coisas. Então prossegue para o alvo. Qual é o seu alvo? O alvo é Cristo, irmãos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Então, nosso alvo é Cristo. Temos que passar por Cristo, temos que passar por Jesus. Temos que, conhecer Jesus, servir Jesus, amar Jesus, crer no sacrifício da cruz. O caminho é esse, para nós um dia, entrarmos no céu, nos adentrarmos ali nos portões celestiais ali, para a gente poder estar com o nosso Deus para sempre. O caminho é Jesus Cristo. Jesus, ele é a porta, das ovelhas.
Então, entra por essa porta nessa noite. Olha para sua frente, olha para o que o Senhor tem feito na sua vida. Olha Jesus chamando você para o milagre, para viver o sobrenatural. Olha Jesus chamando você para uma nova história, um novo tempo. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Que Deus abençoe você, que você possa abrir o seu coração nessa noite e deixar Jesus entrar, fazer morada, fazer mudança, alegrar a sua alma e fortalecer o seu coração. No nome de Jesus, que o Senhor te guarde e te esclareça, porque a melhor coisa é a gente ter discernimento, esclarecimento daquilo que Deus tem para a nossa vida, para a nossa história. E o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a sua história é a salvação eterna. Por isso busca o Senhor, por isso se prostra diante do Senhor. Reconhece que você erra, reconhece que você é falho, reconhece tudo, irmãos. E fala, Deus, o Senhor que é perfeito, o Senhor que é bom, o Senhor que é maravilhoso. E a partir de hoje eu quero entregar minha vida para que seja feita a sua vontade soberana. Às vezes a gente faz uma oração, me lembrei de algo aqui. Às vezes a gente ora, irmãos, né, a Deus, e a gente fala, Senhor, seja feita a sua vontade, né? O próprio Pai Nosso diz isso, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E às vezes nós oramos isso, mas nós não temos a dimensão do que isso significa. Isso significa que a vontade de Deus tem que sobressair a nossa vontade. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, e isso não é fácil, mas é o melhor para a nossa vida, porque Ele te conhece, Ele sabe o seu passado e Ele sabe o que Ele tem reservado para você lá na frente. Então confia nesse Deus, entrega a sua vida para Ele, não tem o que temer, né? Então Paulo ele diz, vou ler mais uma vez só para você lembrar aqui do que eu falei no início. Paulo diz aqui em Filipenses 3, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo, caminho, persevero, continuo, né? Para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo. Que Deus te guarde e te abençoe em nome de Jesus. Amém.